A nossa imagem dos navios neste momento, eu falei com a Jan Giacomo sobre guerra, porque assim, agora aproveitando já para atualizar vocês que é bem importante sobre isso. Estreito de Hormuz ainda continua com todos os causos que a gente já está habituado nas últimas semanas, tá? Tanto que os pontos vermelhos aqui, que são os navios petroleiros, exatamente aqui no estreito, você tem um buraco. Um vazio, incluindo as minas marítimas iranianas espalhadas por alguns desses locais. Vamos trazer o Américo Martins para a conversa? Estou te mostrando aqui a imagem de radar dos navios em tempo real, para já te contar que é esperado que hoje o Irã responda a uma proposta dos Estados Unidos sobre o fim da guerra. Américo, nos conte sobre isso, por favor, incluindo essas tratativas do Estreito de Hormuz, os iranianos querendo ali ter o poder ou algum controle em cima do estreito, que eu estava agora mostrando ao vivo. Américo, bem-vindo de novo. Obrigado, Elisa. Segundo algumas fontes relataram à CNN, muito provavelmente fontes que estão muito ligadas nesse processo, ligadas inclusive aos mediadores do Tratado de Paz, das negociações de paz, são mediadores do Paquistão, o Irã deveria responder hoje ainda a uma proposta dos Estados Unidos para o final dessa guerra. Os dois lados chegaram numa proposta ali de 14 pontos, cabe numa página apenas e que trata dos principais elementos em disputa entre os dois lados. Segundo a apuração da CNN, isso liberaria, por exemplo, o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos suspenderiam também o bloqueio marítimo que foi imposto às embarcações do Irã com relação ao Estreito de Hormuz. Os ataques entre os dois lados e do Irã contra países terceiros também seriam interrompidos. Os Estados Unidos eventualmente aceitariam o levantamento de algumas sanções contra o Irã, obviamente não todas, e o Irã também se comprometeria a reduzir qualquer pretensão de criação de um programa nuclear. Esse é o ponto mais delicado dessa negociação, Elisa. Os Estados Unidos exigem que o Irã abandone qualquer pretensão nuclear, mesmo para fins pacíficos, ou seja, mesmo simplesmente para geração de energia, por pelo menos 20 anos. O Irã, em tese, estaria concordando com 10 anos. Isso já seria um grande progresso se eles conseguissem chegar ali num período entre 10 e 20 anos. Tem um segundo ponto que também é muito delicado. O que fazer com o urânio enriquecido que o Irã já tem? O Irã tem mais de 400 quilos de urânio enriquecido a cerca de 60%. Para transformar aquilo numa bomba atômica, ou pelo menos no elemento que poderia ser utilizado para uma bomba atômica, eles precisariam enriquecer esse urânio a mais de 90%. Esse urânio já está bastante enriquecido. O Irã quer continuar com esse urânio ou poderia eventualmente aceitar que ele fosse depositado em algum terceiro país. Os Estados Unidos exigem que o Irã entregue a eles, aos americanos, esse urânio enriquecido. Então a gente tem posições muito díspares entre Estados Unidos e Irã, mas nós temos algumas margens de manobra, pelo menos essa é a esperança dos mediadores. O Irã, em tese, responderia até o final do dia de hoje. Agora, a leitura que os dois lados estão fazendo, Elisa, como tem acontecido desde o início da guerra, é muito diferente. O presidente Donald Trump parece muito otimista com relação a isso. Ele diz que está muito próximo de chegar a um acordo, embora tenha voltado a fazer ameaças de bombardear ainda mais o Irã caso eles não aceitem o acordo. O lado iraniano, no entanto, está muito mais reservado, dizendo que ainda está estudando as propostas, não se comprometeu a aceitar o que os Estados Unidos está exigindo, mas existe pelo menos a perspectiva de um acordo, coisa que no início dessa semana, quando a gente estava falando da escalada da tensão no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico, não existia. Hoje, pelo menos, a gente tem essa possibilidade e teria essa chance do Irã apresentar uma proposta hoje que eventualmente avançaria nesse processo. Agora, uma outra informação, Elisa, só para concluir também. O Irã está emitindo para empresas que operam petroleiros e cargueiros no Golfo Pérsico mensagens exigindo que esses navios, que essas empresas identifiquem
os navios que pretendem passar pelo Estreito de Hormuz com uma série de informações. Segundo o e-mail que foi visto, inclusive pela CNN, as autoridades do Irã estariam exigindo que os navios detalhassem quem são os capitães, quem são os membros da tripulação, a nacionalidade deles, da onde vêm esses navios, para onde eles vão. Por quê? Porque o Irã pretende impedir a passagem de navios que tenham conexão ou com os Estados Unidos e especialmente com Israel pelo Estreito de Hormuz. Isso independente de qualquer acordo. Então a CNN, em primeira mão, aí conseguiu ver as demandas que estão sendo feitas pelo Irã para a passagem dos navios pelo Estreito de Hormuz. Isso vai causar mais tensão nessas negociações, porque os Estados Unidos não devem aceitar qualquer tipo de restrição contra os seus próprios navios ou contra os seus aliados de Israel pelo Estreito de Hormuz. Então essa é mais um complicador nessa discussão toda sobre uma saída pacífica para essa guerra.